Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. É isso que a Bíblia diz sobre a pessoa idosa. A paz do Senhor, irmã Gisá. A paz do Senhor, irmã Lindinalva. A paz do Senhor, você que nos acompanha nesse sábado tão especial. Esse é o seu programa Vida Abundante, um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. E o nosso pastor-presidente é o pastor Euvaldo Sá. E hoje nós estaremos falando sobre a conscientização dos direitos da pessoa idosa. Para isso, nós recebemos a doutora Neidiane, que se encontra aqui conosco. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios, doutora. Muito obrigada, minhas irmãs. Boa tarde, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz pelo convite, me senti muito honrada que nesta tarde eu possa contribuir de maneira positiva para a temática, que nós possamos aqui tratar sobre o estatuto da pessoa idosa, bem como os direitos que poderão ser pleiteados pelas pessoas. Muito bom. O currículo dela é bem extenso, então por esse motivo, que é bom também, eu peço que você se apresente a todos que nos acompanham nesse momento. Pois bem, meu nome é Neidiane de Fátima Silva de Souza Feitosa, tenho graduação em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, fiz pós-graduação em Direito Público pela mesma universidade, fiz pós-graduação também em Direito Criminal pela UAB Piauí e atuei durante 3 anos como professora da Faculdade de São José, ministrando aula como Direito Civil, processo penal, processo civil, constitucional, e atualmente sou advogada há mais de 7 anos. Eu sou proprietária, sócia do Dr. Hermes Nogueira, nós temos o escritório Nogueira e Souza há mais de 7 anos. Muito bem, nós vamos prosseguir agora falando sobre a data. Dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Fale sobre a importância dessa data nos nossos dias. Pois bem, irmã Reginalva, para iniciar, seria interessante tratarmos um pouco de como se iniciou essa data, quais foram os trâmites que foram utilizados para se chegar à conclusão da importância de designar uma data para podemos dizer, para essa realidade. Tudo iniciou quando a Rede Internacional solicitou um pedido para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral das Nações Unidas, ela é um órgão, é uma entidade dentro da ONU. Então, essa Assembleia, ela é composta por 193 Estados-membros. Quando eu digo Estados-membros, eu estou dizendo de países, né? Brasil, só um exemplo, Argentina. Então, esses países, eles compõem essa Assembleia. E aí a Rede Internacional enviou essa solicitação, pedindo para que fosse designado um Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e lá eles chegaram à conclusão que o dia 15 de junho seria o dia designado para tratar esta matéria de suma importância. Aí vocês podem me perguntar, mas irmã Neidiane, por que eles chegaram a essa conclusão? Por quê? Porque por meio dessa data, a gente pode trazer uma visibilidade maior para essa temática. Se a gente for observar os índices, a gente pode perceber que o número de infrações cometidas contra a pessoa idosa, ela está em ordem progressiva, ou seja, ela cresce a cada dia. Então, quando a gente designa uma data para tratar sobre essa temática, nós estamos dando visibilidade necessária para a sociedade saber que, de fato, existe sim violência contra a pessoa idosa. Muito bem, doutora. Quais os tipos de violência mais comuns que existem? Como nós devemos reconhecê-los na prática? E também nos fale um pouco sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, que assegura os direitos a essa classe. Pronto. Pois bem, sua pergunta é muito interessante e de grande relevância. Por quê? Porque quando eu falo das infrações, ou comumente chamado de crimes, contra a pessoa idosa, eu tenho que entender que, além do Estatuto da Pessoa Idosa, eu tenho designações legais em outros ordenamentos jurídicos. Por exemplo, todos os crimes que são cometidos contra pessoas idosas, eles não se resumem tão somente no Estatuto da Pessoa Idosa. Eu encontro tais crimes, por exemplo, no Código Penal. Quando, por exemplo, se eu cometer um crime de homicídio contra uma pessoa idosa, eu tenho que entender que essa pena ela é maior. Há uma causa de aumento maior. Por quê? Porque é uma pessoa que se encontra numa zona de vulnerabilidade. Então, eu tenho que entender que todas as discriminações sobre as infrações contra a pessoa idosa, ela não se resume apenas ao Estatuto da Pessoa Idosa.
Aí você pode me perguntar, mas Neidiane, quais são essas violências? Vamos começar pela violência física, que todo mundo conhece. É a mais comum. Por quê? Porque a violência física, o que seria de fato? Um empurrão, né? Uma agressão, uma lesão. Isso tudo se enquadra na violência física. Mas, como eu estava até tratando sobre esse assunto, é que atualmente os infratores, eles não têm tornado essa agressão mais perceptível. Em que sentido? Se eu lesionar uma pessoa idosa, vai ser mais fácil de configurar o crime. Eu vou ver que ela está cortada, eu dei um murro nela, por exemplo, ela vai ficar roxa. Então, o que as pessoas fazem? Dão um beliscão, puxam o cabelo e acabam levando a crer que isso não se configura uma violência física, mas um simples empurrão, um simples beliscão, um simples puxão de cabelo, isso tudo configura uma violência física, segundo o Estatuto da Pessoa Idosa. Além da violência física, nós também temos a violência psicológica, né? Quando eu falo em violência psicológica, há uma presunção relativa de que, de fato, o que se trata é o quê? O desprezo, né? Tem pessoas que não inserem aquela pessoa idosa nas festividades, por exemplo, né? Do âmbito familiar, né? O desprezo, por exemplo, o próprio sofrimento emocional, diminuindo aquela pessoa, para que a autoestima daquela pessoa idosa venha cada vez mais se tornar em ordem decrescente. Então, e doutora, a alienação parental entra nesse aspecto aí? Sim, a alienação parental, ela podemos dizer, ela é uma subespécie, né, de uma violência psicológica, né, que eu vou tratar mais na frente um pouco sobre a negligência, que também se encaixaria nesse aspecto. Além da violência psicológica, nós também temos o abandono, né, inúmeras pessoas idosas hoje residem sozinhas, moram sozinhas. No meu escritório chegou um caso em que um senhor, ele mora em um interior, eu não consigo lembrar o nome no momento, e lá não tem água, lá não tem luz, lá só quem olha para ele é Deus. Lá ele é desconhecido pela sociedade e pelo Estado. Os filhos não frequentam, e aí nosso escritório hoje está correndo atrás para garantir o direito dessa pessoa. Como, por exemplo, LOAS, né, que é um benefício de assistência social. Então, isso também configura uma violência. O abandono é uma violência, segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, bem como o Código Penal. Além do abandono, nós temos a violência institucional. Quando eu falo violência institucional, eu não estou falando apenas de um aspecto público. O aspecto privado também se inclui nessa violência institucional. Neidiane, me dê um exemplo de violência institucional. Por exemplo, quando eu levo uma pessoa idosa até um atendimento hospitalar e lá é negado o direito de preferência na fila. Quando é negado esse direito, a violência institucional, ela já se configura. Além da violência institucional, nós também temos o mais comum, né, que é o abuso financeiro. É uma violência. Hoje o que tem de número de filhos, de netos que pegam o cartão do vô para comprar coisas para ele mesmo, e esquece de garantir um mínimo existencial para o avô. E o que seria o mínimo existencial? A alimentação, as medicações em dias, uma água de qualidade, luz, um ambiente mais social. Então, a violência contra a pessoa idosa, ela está em todas as esferas, seja no âmbito familiar, seja nas entidades privadas, seja nas entidades públicas, em qualquer lugar é comum. E aí, quando eu falo em violência financeira, eu não posso deixar de destacar para vocês o artigo 106, 107, 108 do Estatuto contra a Pessoa, do Estatuto da Pessoa Idosa. Sim. Por quê? Porque o artigo 106, ele me diz que quando eu pratico, eu vou induzir uma pessoa idosa a assinar um documento sem que ela tenha consciência, eu estou cometendo um crime. Eu vou dar um exemplo prático. Suponhamos que o seu João tenha 70 anos de idade. E aí o filho dele chega assim, papai, assina esse documento. Esse documento aqui, você está me dando poderes para gerir o contrato de aluguel na sua casa. O pai dele pega e assina esse documento. Só que aquele documento não se referia
alocação, aluguel, se referia poderes para ele vender a casa e transferir. E aí o que é isso? Violência financeira. Com aquela procuração, o filho consegue vender a casa do próprio pai. E o pai acreditando que aquele documento era tão somente para gerir os aluguéis das casas que ele possuía. Aí você pode me perguntar, e quais são as repercussões jurídicas sobre isso? Primeira dela, a repercussão criminal, que o artigo 106 traz. Induzir a pessoa idosa sem que ela tenha consciência, tem penalidade criminal. Mas não para por aí. Nós também temos a questão da repercussão civil. Em que sentido? Esse idoso, assistido por outro filho ou por outro familiar, pode pedir, durante o prazo de 4 anos, que é chamado de prazo decadencial, a anulação deste negócio jurídico. Então, a irmã Lidinalva comprou a casa do filho, mas, na verdade, a casa era do pai. E o pai assinou esse documento pensando que era apenas aluguel, mas era a venda. Então, outro filho, ou a mulher, ou um neto pode pedir anulação. E aí a senhora vai ter que devolver a casa para ele. E aí ele vai ter que devolver o dinheiro para a senhora. Aí repercussão civil. Repercussão penal, que eu acabei de dizer. Artigo 106. Pena mesmo. 2 a 4 anos. Muito interessante. Doutora, no caso dessa violência patrimonial, as demais violências contra o idoso, nós gostaríamos de saber assim, quais caminhos a pessoa deve seguir para chegar aos culpados, para denunciar e assim, as punições específicas previstas para essas pessoas. Pois bem, existe várias vias para se enquadrar o infrator. Mas antes de iniciar a via, eu gostaria de destacar que todos os crimes cometidos contra a pessoa idosa, que estão previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, são crimes de ação penal pública incondicionada. Neidiane, o que significa isso? Tu falou tão tecnicamente, o que significa isso? A ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, o nome já diz, incondicionada, não precisa de condições para se iniciar uma ação. Todas as vezes que eu tenho um crime, irmã Lidinalva, irmã Gisá, em que é ação pública incondicionada, quer dizer que eu não preciso da autorização da vítima para se iniciar um procedimento de investigação. Por exemplo, o que acontece? Muitos idosos sofrem dentro de casa, no âmbito familiar, e o vizinho sabe. O vizinho escuta o grito, o vizinho escuta o xingamento, o vizinho escuta os maus tratos, mas a velhinha diz, não denuncia meu filho. É meu filho, é meu sangue, eu não quero ver preso. Pergunta, a vizinha precisa de autorização desta pessoa idosa para iniciar ou para denunciar? Não. Por que não precisa? Porque todos os crimes que estão previstos no Estatuto da Pessoa Idosa são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, quem é o titular da ação? A vítima? Não. O vizinho? Não. O Ministério Público. O Ministério Público, tomando conhecimento dessa casuística, ele tem a obrigação legal, porque ele é o custo legilis, para se iniciar o persecution criminis. O que é isso? A ação penal. Então, como é que eu posso tornar isso notório? Primeiro, nós temos o Disque 100, né? Que é uma criação desde 1997, que é uma forma de comunicação entre a sociedade e os órgãos, para anunciar ou até mesmo denunciar infrações que lesionam os direitos humanos. Então, todas as vezes que uma mulher é agredida, um idoso é agredido, uma criança é agredida, eu posso utilizar o Disque 100. Além deles, eu posso procurar também a delegacia. Então, qualquer delegacia, ela consegue registrar um BO. Você consegue registrar um BO. Então, a vizinha que ficou sabendo que o vizinho idoso está sendo agredido, ela pode ir até a polícia, delegacia, e registrar um BO. Com o BO em mãos, estou aqui explicando o procedimento. Com o BO em mãos, o delegado vai se promover uma investigação. Essa investigação é chamada de inquérito policial. Esse inquérito policial, ele tem a natureza sigilosa, ou seja, somente os advogados e as partes, por meio dos advogados, conseguem ver o teor dessa investigação.
certo? Quando essa investigação está documentada. Inicia uma investigação mais apurada, depois que o delegado, presidindo aquele inquérito, finaliza esse inquérito. Se ele concluir que de fato houve a infração, ele arremessa esse inquérito para o parquet. Quem é o parquet? É o Ministério Público. O Ministério Público tem duas condutas. Ou ele pode requerer mais diligências, achando que aqui o delegado mandou são insuficientes, ou ele pode iniciar uma ação penal, que ele vai ajuizar uma ação penal, dizendo assim, o fulano agrediu a mãe que é idosa. Ele cometeu uma infração que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. O juiz recebe essa ação, cita o réu, que é o filho que bateu no pai que é idoso. O réu tem um prazo para se defender e depois é marcada a audiência de instrução e julgamento. Por fim, o juiz profere a sentença. Se vai condenar ou vai absolver. O denunciante, nesse caso, ele fica conhecido durante todo o processo? O denunciante, não, você pode fazer também a denúncia anônima. A denúncia anônima, ela é uma forma, um canal reconhecido tanto pela lei como pelos tribunais superiores. Doutora, nos exemplifique alguns crimes e as punições deles. Pois bem, nós temos, como eu falei inicialmente, quando eu falo de crimes contra a pessoa idosa, eu tenho que tirar da minha cabeça que a regulamentação não está apenas no Estatuto da Pessoa Idosa. O Código Penal também tem várias regulações sobre isso. Como eu falei, o crime de homicídio. Se uma pessoa X matar uma pessoa Y e essa pessoa ela é idosa, obviamente vai ter sim uma causa de aumento. Uma agravante. Na verdade, não seria uma agravante, seria uma causa de aumento. Porque agravante, quando eu falo agravante, eu tenho que ir lá para o artigo 61. Já é outra coisa. Agravante e atenuante são coisas diferenciadas. Então, causa de aumento já faz parte da terceira fase da dosimetria da pena. Já é pior do que um agravante. Agravante é a segunda fase. Certo? Então, eu tenho que entender isso. Que quando eu cometo um crime contra a pessoa idosa, o Código Penal ele vai sempre aumentar aquele crime, que é chamado de causa de aumento na pena. Além disso, nós temos alguns crimes que eu acho interessante destacar, que é a questão da perseguição, né? Que é o famoso stalk, né? Que hoje as pessoas andam stalking nos outros, né? Então, a perseguição contra uma pessoa qualquer, a pena é de 6 meses a 2 anos. Porém, quando essa perseguição ela é contra a pessoa idosa, eu tenho que entender que essa pena ela aumenta mais, né? Ela é aumentada. Ela já não é mais essa fração, ela aumenta. Por quê? Porque o idoso é visto como alguém vulnerável. Né? Outros crimes, podemos dizer o crime de furto, né? Um furto contra a pessoa idosa. O Código Penal traz sobre isso. É um crime que também aumenta a pena. Né? Se eu for furtar uma pessoa jovem, é uma pena. Mas se eu furtar uma pessoa idosa, essa pena também ela é elevada. Além disso, nós temos outros, né, lá no próprio estatuto, como eu tratei agora há pouco, a questão de reter o cartão magnético, no caso, um cartão que aquela pessoa recebe seus valores, seus benefícios. Suponhamos, eu tenho uma vizinha e ela está me devendo 3 mil reais. E ela é uma pessoa idosa e tem um cartão. Todo mês eu sei que ela recebe o benefício do LOAS. Então, eu vou reter aquele cartão. Olha, enquanto você não me pagar, o cartão fica comigo. Isso é crime. Quem traz isso? Quem trata isso? O Estatuto da Pessoa Idosa. Eu estou retendo o cartão magnético da conta bancária. E aí o artigo 104 do Estatuto me diz que isso é crime e que tem a pena de 6 meses a 2 anos. Muito bom. Doutora, nós vemos que a igreja ela também surge como essa rede de apoio, como proteção à violência contra a pessoa idosa. Né? Hoje nós temos a SEASADET com um apoio jurídico para quando houver a necessidade, sempre para membros e congregados e também toda a sociedade que desejar buscar esse auxílio. E também os departamentos. O Departamento da Terceira Idade hoje, que é bem atuante, inclusive por esse período sempre há palestras nesse teor. Como você vê essa rede de proteção dentro da igreja? Pois bem, eu vejo de forma muito significativa, né? Porque, no caso, esse departamento da terceira idade, ele é um departamento inclusivo. Ele promove o lazer, a dinâmica entre as pessoas idosas,
né? Eu consigo observar isso aqui a título de tempo central, que esse departamento ele veio de maneira muito positiva. Só que, além disso, segundo as minhas percepções, seria interessante esse departamento, juntamente com toda a igreja, promover palestras de conscientização. Não somente para as pessoas idosas, porque muitas das vezes, irmã Gisá, a pessoa idosa ela é violentada, mas ela não consegue ver isso como uma infração, por falta de conhecimento. Né? Às vezes ela tem um neto em casa que pega o cartão e usa todo aquele dinheiro para comprar droga ou para coisas pessoais mesmo, e ela fica ali, sem o mínimo existencial. Então, essas palestras, elas são significativas em que aspecto? Porque essas pessoas, elas acabam entendendo quais são os reais direitos que ela possui, né? Traz uma visibilidade. Então, seria interessante investir nessas palestras de conscientização, não somente para os idosos, mas para toda a igreja, inclusive para aqueles filhos, que muitas vezes faz isso e pensa que não estão cometendo uma infração. É o conhecimento, né, doutora? Quando há o conhecimento, não há o perecer. Então, doutor, nós agradecemos pela sua presença, uma palavra muito elucidadora para todos, né, para todas as faixas etárias. E, finalmente, eu gostaria que você deixasse sua mensagem, a sua palavra final às pessoas que nos acompanham. Fique à vontade para esse momento. Eu quero agradecer pela essa entrevista de hoje à tarde, dizer que foi muito bom, porque com as perguntas de vocês eu também aprendo essa troca, ela é muito importante, que tudo aquilo que foi falado possa contribuir de maneira positiva para as pessoas que estão nos assistindo, que essa temática ela venha se tornar cada vez mais visível em nosso meio, em nosso ambiente congregacional. E quero dizer para os ouvintes que não existe uma hierarquia entre as fases, que o idoso ele não é menos do que uma pessoa jovem, ou um jovem não é menos do que uma criança ou um adolescente. Quero dizer também que nós precisamos estar atentos para ver os sinais, porque os sinais se manifestam entre os idosos. Às vezes você vê assim, um idoso mais recolhido na igreja, e a gente precisa procurar saber o que está acontecendo, né? Às vezes esse idoso está sofrendo com algum tipo de violência, e nós precisamos estar com os olhos e ouvidos atentos. Quero também dizer e destacar que a máquina jurisdicional, ela não se automovimenta. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para vocês que, para que o judiciário venha atuar juntamente com o Ministério Público, é necessário que alguém venha denunciar. A máquina, ela não se automovimenta, ela é movimentada. E quem movimenta a máquina? Somos nós, somos as pessoas, somos os fiscais. Nós estamos aqui para ver o que está acontecendo e denunciar. Então, não permita com que o medo limite você. Se seu vizinho idoso, alguém da sua família está sofrendo por algum tipo de violência que foi tratado esta manhã, essa tarde, quero dizer que tá aí o Disque 100 para vocês fazerem a denúncia anônima. Tem também os órgãos policiais para receber o boletim de ocorrência. Nós agradecemos mais uma vez e que Deus lhe abençoe nessa jornada. E a você que nos acompanha, fica aí, não sai, confere esse clipe musical, já já a gente volta. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar sempre está bem perto. Os montes e os vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar um ego caído das obras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele
torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para os céus. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto, Ele atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para os céus. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, só Jesus pra te ajudar, mudar tua história e te visitar. Só Jesus pra te ajudar. Nos idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Jó 12:12. A palavra de Deus nos faz esse alerta. E hoje, nesse programa, nós conseguimos aí passar a vocês muitas informações para essas pessoas que são tão amáveis e têm muito a nos ensinar. Já chegamos ao final do programa Vida Abundante. Agradecemos a Deus pela oportunidade e agradecemos a você que nos acompanha, que sempre curte e compartilha a nossa programação. E não podemos esquecer, hoje quem me patrocina é a Dene Bela Loja, fica localizada em Caxias, na Vila Alecrim. E quem me veste é a Estilos Confecções, com a irmã Joseli, ali na Avenida do Hospital, subesquina com a Perimetral. Vá ali e adquira a sua peça. Um abraço ao missionário Sérgio Desidério, à missionária Elaine, que sempre compartilham essa programação com os nossos irmãos que estão ali no Peru. Que Deus continue abençoando vocês e os nossos irmãos que aí estão. A paz do Senhor, e lembre que a vida abundante é a sua vida plena em Jesus. Até o próximo sábado. A paz do Senhor.